Meus amigos, hoje temos dois temas aparentemente desconectados, mas não é verdade. Um prefeito fez um concurso e ele passou no concurso, que ele mesmo fez. O presidente de Zimbábue ganhou na Loteria Nacional um prêmio fantástico, melhoraria a situação de qualquer pessoa do povo. No entanto, foi o presidente que ganhou. Quando esses atos de corrupção em sentido lato, de corrompere, de degenerar, de degradar a vida de um povo, de um país, quando esses atos de corrupção não são contidos pelas instituições, se eles são frequentes, persistentes, sistêmicos, então nós temos o seguinte: essa corrupção já não é mais o problema, ele é um sintoma. A corrupção é um sintoma de uma doença muito mais grave. Quando a corrupção passa a ser sintoma, a doença grave que está por detrás se chama cleptocracia, que é um governo elitista, extrativista e excludente. Essa doença de um governo elitista em que o povo elege seus representantes, então o governo é do povo, mas exercido pelas elites e para as elites, em benefício das elites, aí a doença é grave. Aí a doença é grave. Isso se chama cleptocracia. É mais do que corrupção só. É uma corrupção institucionalizada, em que todas as instituições concorrem, favorecem o enriquecimento só de um grupo, de um pequeno grupo. A Petrobras, a quebra da Petrobras, por exemplo, insere-se neste contexto de uma quebra dentro de uma cleptocracia. Quebraram a Petrobras, uma elite quebrou a Petrobras, política, econômica, financeira, administrativa, se juntaram, quebraram a Petrobras, e agora as consequências nefastas de tudo isso para o país e para a economia, todos estão sentindo. Notem, a roubalheira acontece lá em cima, lá nas elites que governam, as elites dirigentes. Eles praticam a roubalheira para eles, praticam a corrupção. As consequências vêm para todo mundo, A, B, C, D e E. Todos sofrem com isso, porque leva o país à recessão, como neste caso do Brasil levou à recessão. Outro efeito gravíssimo de uma cleptocracia este efeito grave acontece quando se dá um fenômeno que se chama armadilha social da desconfiança. Nós entramos nessa armadilha estudada por um sociólogo sueco chamado Bo Rothstein. Ele estudou bem isso e nós entramos nessa armadilha da desconfiança, onde ninguém confia em mais ninguém. Com isso, as notas do Brasil caíram, os juros aumentaram e, evidentemente, muita gente ganha com tudo isso. Então, eis as consequências de uma cleptocracia, onde as elites governam e governam para elas, e não pensam no todo, e essas elites que lideram numa cleptocracia não têm projeto nacional, não têm um projeto de nação, eles não desenvolvem isso. Então, estes detalhes que nós temos que atinar. É para isso que nós estamos gravando esses nossos vídeos, para ir esclarecendo os pontos frágeis da nossa nação. No fundo, é porque nós somos uma cleptocracia. Todos estamos pagando essa conta agora, o Brasil está nessa lástima que todos estamos vendo, mas houve quem faturou muito, ganhou muito, políticos,
partidos políticos, algumas empreiteiras, algumas agências financeiras. Houve gente que ganhou muito, 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 muito com a cleptocracia. Nós não podemos, evidentemente, concordar com isso e as coisas têm que mudar. Começar, é óbvio, educação, etc. Mas o reforço da Lava Jato é importante. A Lava Jato cumpre um papel de atacar essas elites. É o ponto de partida. Não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. Legal? Avante, avante. Entenda bem que a nossa doença não é a corrupção. Ela só é um sintoma de coisa muito grave, porque a doença institucional se chama cleptocracia. Avante!